Olá, queridos alunos, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, então nós vamos falar sobre o assunto arte rococó. Na apostila de vocês, nós vamos falar da página 166 à página 170, tá bem? Bom, lembrando que onde nós paramos, nós estávamos falando sobre arte barroca, né? Então, nós temos que diferenciar aí nesse andamento. O rococó, ele veio do barroco, né? Não foi um novo período. Ele pegou algumas características da nossa arte barroca e continuou trazendo para a arte rococó. Separando o Brasil, que no Brasil foi uma outra coisa, tá? Ela começa lá em Paris, na França, né? A arte rococó. E o ícone dessa arte vai ser o Luís XV, né? É um rei em que ele vai querer inovar esse campo, então ele gosta muito de ostentar. Então os móveis, tudo que você for ver desse período, eles são muito cheios de entalhes, geralmente são madeira, né? Muito cheio de características, Por que esse nome rococó? Rococó é porque ele tem muitas curvas. Vocês vão ver depois, conforme eu for falando, eu vou colocar depois algumas imagens e vocês vão ver. Quando a gente for trocar de pintura para arquitetura, eu coloco algumas imagens, vocês vão perceber que assim, era um alto nível, altíssimo nível de decoração, tá? Vão ser usado muito a madeira, o ouro, e esse período vai se estender até mais ou menos a época, a gente fala elisabetana, tá? Eles vão manter esse período aí. Então, era uma arte para os ricos, não era uma arte para os pobres, né? Porque ela era muito ornamentada, né? E ela era cara por ter motivos em ouro, tá bom? Com umas características importantes, depois seria legal vocês anotarem na apostila de vocês, essa parte aqui, ó. Principalmente nas cores, tá? As cores que vão ser trabalhadas nesse período, elas são bem claras e suaves. Então, vai ser trabalhado muito o azul e o amarelo, tá? Deixa eu virar aqui, aí depois a gente vai comentando. O azul e o amarelo. Outra coisa importante, no barroco, as figuras, elas eram voltadas à religião. Já no rococó, não. Elas param de representar religião e também nada de mitologia. Ela vai focar na vida cotidiana. Só que ela tem dois parâmetros, tá? Ela vai focar em, por exemplo, a pintura, tá? Ela vai pegar duas partes. Ela vai começar a mostrar coisas feitas em parques, em jardins. E quando é dentro de algum ambiente, é sempre muito bem luxuosa, muito ornamentada, num lugar bem bonito, com cortinas bonitas, com sofás, poltronas muito bonitos. Então é um lugar muito super ornamentado, tá bom? Bom, aqui tá falando, ó, é considerado um desenvolvimento natural do barroco. Ele é refinado, elegante, decorativo, delicado, fruto da observação naturalista dos artistas, tá? Outra coisa, não vai ser um período assim de arte figurativa extrema, né? Ao ponto de ser perfeccionista, né? Vamos dizer assim, tá? Ele tem alguns borrões, algumas coisas, então ela não vai ser uma arte voltada, né? Diretamente para parecer uma fotografia, tá? Ela vai ser mais natural. Então, ela pode ter alguns borrões, eu posso olhar, por exemplo, perceber uma árvore e não ver todos os detalhes, às vezes manchas de tinta. Bom, a arquitetura. Paredes lisas com grandes salões ovais, repletos de espelhos emoldurados, com guirlandas, arabescos dourados, revelam a elegância da época. No teto, a decoração é mínima. O essencial era decorado com arabesco, conchas, flores e guirlandas naturalistas e dourados. Esse concha que ele fala não é aquela conchinha de praia, é o formato que ela é feita. Então vocês vão ver que o desenho da madeira, ele é meio em formato de concha. Eles vão fazer desenhos assim na madeira, ó. Vão criar um rococó, como se fosse uma conchinha, tá? Essa conchinha. Vocês vão reparar bastante esse tipo de desenho nos móveis. Bom,
na escultura. Favorece o retrato em mármore, tá? Isso vai ser muito importante. Marcado por linhas suaves e agradáveis. Ou na criação de objetos de porcelana em pequeno formato e função decorativa. O que eles vão fazer? Aquelas estátuas gigantes que eram feitas antes, ou até mesmo no barroco, eles também vão continuar usando madeira, tá? Não só mármore. Mas aquela estátua que ela era gigantesca, ela passa a ter tamanhos menores, como se fosse um objeto de porcelana, né? Uma estátua pequena, ela vai ter um formato pequeno de estátua. Passa para mim essa estátua que tá aí, Lara. Isso. Por exemplo, ela deixa de ser uma estátua gigantesca para ter pequenos detalhes de ornamento. Então, ela vai para dentro da sua casa para enfeitar. Não mais tem aquela, como a gente entende ela como símbolo de poder, né? Do tamanho dela, de ser imponente, tá? Ela vai virar pequenos objetos de porcelana. A pintura. A pintura é muito legal, a gente vai ver cenas bem interessantes. Primeiro, diferente do barroco, começa a se aparecer nas pinturas, principalmente nas femininas. Elas começam a mostrar um pouco das pernas, elas mostram o decote, né? Uma maneira despojada de se colocar nas pinturas, nada muito certinho e muito contido, como no período barroco, que era um período voltado para a religião ainda. Tá? Mesmo que houve aqueles conflitos no barroco, ainda se seguia a igreja como exemplo, né? Nós seguíamos ainda normas e leis vindo da igreja. Realça a técnica do pintor na composição naturalista, como eu disse, tá? Vão ter cenas que vão ser pintadas durante o dia, fora de casa, geralmente é jardim, né? Jardim e parques. E quando é dentro dos ambientes, são ambientes de luxo. Tudo bem? Cenas ao livre, a vida de sonho, de fantasia e muito da elegância. Nas roupas também, porque aqui a gente está falando de arquitetura, escultura e pintura, mas também houve muita modificação nas roupas, tanto dos homens quanto das mulheres, tá? Vão ser muito mais adornadas, cheio de detalhes, de babados. E aqui não está falando muito do rococó do Brasil. O do Brasil, ele foi muito influenciado, claro, pelo barroco, só que o nosso barroco do Brasil, ele era voltado para a parte religiosa, ele ficou focado em Minas, né, porque é onde se detinha as famílias mais ricas por conta do ouro, da exploração do ouro, né, das fazendas de café e tal. Mas aqui no Brasil, ela vai ser um pouco diferente. Ela não vai seguir uma completa transformação como foi na França. Ela vai continuar com esse estilo meio religioso, só que ela vai ser o quê? Mais adornada. Quanto mais detalhe, melhor. Tanto é que a figura máxima que a gente ouve, que é o aleijadinho, ele começa a trabalhar mais simplesmente nessas formas, né? Nesses entalhes, porque eram feitas em madeira ou pedra-sabão. Elas eram, claro, muito bem feitas, mas ele começa a introduzir as folhas de ouro, né, nesses entalhes naquelas igrejas. Então o nosso estilo rococó é um pouco diferente. Ele mantém as formas básicas, que é a forma de concha, que é o ornamento excessivo, que se a gente for numa igreja de Minas e observar, a gente vai ver o barroco, claro, ali, mas ele já tem um pouco da influência do rococó, tá? Porque a gente tem que lembrar que tudo que nós tínhamos referência de arte aqui vinha de fora, não se estudava arte aqui no Brasil, se estudava fora. Então, as influências vinham de lá, certo? Bom, para vocês fazerem, vai ficar as perguntas da página 170. Essas perguntas vocês vão responder na apostila, vão tirar foto e vão postar na plataforma, na sala de aula de vocês. Bom, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.